Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Canônico e hoje vamos falar um pouquinho da história do direito canônico. Neste contexto, o direito da Igreja foi forjado ao longo dos séculos por atos legislativos e por decisões de autoridade. Autoridade se entende papas, concílios, bispos, sínodos, sentenças de juízes, mas também por meio de costumes que expressam o sentido de justiça do povo cristão e as doutrinas dos juristas. Na história do direito canônico, distingue-se 4 períodos com características próprias. O primeiro milênio, o período clássico, de 1140 a 1325, a Era Moderna, que vai até o Concílio Vaticano I, e a contemporânea, que é definida, sobretudo, pela codificação do direito canônico em 1917 e, mais recentemente, pelo Concílio Vaticano II, cujas diretrizes jurídicas foram incorporadas à legislação canônica em vigor, especialmente nos 2 códigos que atualmente regem a Igreja Latina e as igrejas orientais. Não podendo, nestas breves explanações, prolongar o discurso sobre a evolução histórica do direito da Igreja, nem mesmo nos capítulos seguintes, quando se considerarão as distintas instituições jurídicas, deve-se, no entanto, assinalar que o entendimento do ordenamento atual se encontra em grande parte na história. Embora a codificação tenha marcado uma certa ruptura com o passado, é mais formal do que substancial. A Igreja evolui na tradição e isso também se aplica à sua lei. Vamos ver, portanto, o primeiro milênio. O primeiro milênio é onde nós temos as primeiras comunidades cristãs que tomaram as regras de sua vida social da Sagrada Escritura, principalmente do Novo Testamento, e dos ensinamentos dos apóstolos transmitidos pela tradição. Os bispos também emitiram normas e decisões para suas comunidades, nas quais nasceram costumes, tradições particulares. As notícias deste incipiente direito canônico podem ser encontradas nos documentos da época, nos escritos dos padres apostólicos, a primeira geração de autores cristãos depois dos apóstolos, e dos padres da Igreja do século II ao VIII. Eles refletem diferentes modos de entender a vida cristã, especialmente entre o Oriente e o Ocidente. Por outro lado, não foram poucas as instituições jurídicas judaicas e romanas que foram aceitas pela Igreja e também foram cristianizadas. Os concílios deram uma certa unidade ao direito das comunidades, no qual os bispos reunidos fixaram regras comuns ou cânones, daí o nome direito canônico. Mesmo que os sínodos fossem de âmbito regional, seus cânones eram frequentemente aceitos por outras igrejas locais e às vezes até pelo bispo de Roma, o Papa, que os aprovava para a Igreja toda, considerando ecumênico o concílio que os havia emitido. Por sua vez, os romanos pontífices, sejam pelo motu próprio, como para responder a questões específicas, dirigiam-se às várias comunidades cristãs através de cartas chamadas decretais. Assim, foram estabelecidos precedentes que serviram para resolver casos semelhantes também em outras comunidades. Em cada igreja foram feitas coletas dos cânones e decretais considerados em vigor. As coleções, às vezes, passavam para outras igrejas. As muitas coleções antigas de que temos notícias hoje são objeto de estudo sobre sua data, o autor, a evidência, a natureza de seus elementos, o escopo de sua influência e assim por diante. No início, essas coleções seguiam simplesmente o critério cronológico, mas já no século VII, alguns de uma ordem deram uma ordem sistemática.
E à medida que o prestígio do Papa cresce, mesmo em face do poder secular, se afirma uma tendência centralizadora que leva à afirmação de coleções feitas sob os auspícios dos papas sobre aquelas particulares. Um momento importante desse processo será a Reforma Gregoriana, que vai acontecer no século XII. Vamos ver o direito canônico clássico. Em meados do século XII, dá início ao período clássico, no qual se dá a elaboração sistemática, científica do direito canônico, em parte esperada pelos romanos pontífices e realizadas pelos mestres das primeiras universidades. O fruto dele é o Corpus Iuris Canonici, que constituirá a principal fonte escrita do direito da Igreja até o primeiro Código de Direito Canônico em 1917. A pedra angular deste processo é o Decreto de Graciano, aproximadamente em 1140. Uma extensa compilação concluída pelo mestre bolonhês Graciano, no qual pretendia relatar de maneira coerente e unitária uma grande quantidade de textos canônicos, muitas vezes contrários, com base nos comentários doutrinários do autor, que de fato colocou o título Concordância Discordantium, concordância dos cânones discordantes. Embora se trata de uma obra privada, teve uma ampla difusão e a sua universalidade fez com que fosse considerada como a superação das compilações anteriores que se mantiveram operacionais apenas na medida em que foram resumidas no decreto. As coleções posteriores do decreto passam a apenas o ius novum. O direito posterior a ele, relatamos o que, junto com o decreto de Graciano, acabou formando o Corpus Iuris Canonici, a saber, as decretais de Gregório IX, 1234, também chamados de Liber Extra, que são uma compilação em 5 livros feitos por São Raimundo de Peñafort. Depois o Liber Sextus, em 1298, promulgado por Bonifácio VIII, como um complemento aos decretos. E terceiro, as Decretais Clementinas, coleção iniciada em Clemente V, mas promulgada por João XXII, em 1317. Essas coleções, especialmente o Decreto de Graciano e os Decretais de Gregório IX, foram glosadas e comentadas por vários juristas e mestres universitários. Assim nasce uma literatura e um método científico que sobrevivem mesmo após a codificação do direito canônico. Na próxima, falaremos sobre a Idade Moderna e Contemporânea. Bons estudos e até a próxima!